NSC Notícias. Oferecimento. Empréstimo pessoal Queires. Com 2 parcelas pagas pelo Queires. Faça já o seu. E Empresas Radar. Pequenos gestos, grandes mudanças. Boa noite. Santa Catarina abaixo de zero. Gente, neste momento está fazendo 2 graus em Urupema. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para a Serra Catarinense conversar com o Leandro Puchalski, que está em São Joaquim, para falar sobre a possibilidade de neve. Hoje é dia de TBT NSC e com uma conquista histórica e muito festejada em Santa Catarina. Antes, a gente atualiza para você o quadro da pandemia aqui no estado. Nós temos no total 129.072 casos. São mais de 2.200 novos casos confirmados de ontem para hoje. Os casos ativos estão em torno de 10 mil e os recuperados somam mais de 117 mil. Nas mortes foram novamente mais 42 e nós temos agora 1.960 vidas perdidas aí para a Covid-19, infelizmente. O IBGE divulgou uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD Covid-19 do mês de julho. Nós separamos alguns dados que mostram o recorte do trabalhador catarinense no último mês. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação de Santa Catarina é a menor do Brasil, com 8,4% dos catarinenses fora da força de trabalho. Esse número caiu 0,2% em relação a junho. No total, 312 mil pessoas aqui no estado seguem sem uma ocupação. Santa Catarina também tem o menor percentual de trabalhadores informais do Brasil. 20,5% dos trabalhadores estão em um emprego informal. Isso corresponde a 677 mil pessoas. São 18 mil a menos que em junho. Já em relação ao número de pessoas que precisaram de empréstimos, Santa Catarina teve o 9º maior percentual de casos em que algum morador solicitou e conseguiu o empréstimo, com 5,2%. Em 129 mil casas, alguém precisou de dinheiro emprestado. Pela segunda vez, a Justiça impediu a empresa responsável pelo transporte coletivo em Blumenau de demitir funcionários. O Thiago Toscani tem as informações. Fabiano, no fim de julho, a Blumob anunciou a demissão de 450 colaboradores. Eles começaram a receber um aviso prévio pelos Correios. Na época, a Justiça do Trabalho da comarca de Blumenau já tinha determinado a readmissão deles. Mas, como a Blumob podia recorrer da decisão, tentou manter as demissões na Justiça. Só que isso agora foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O principal argumento da desembargadora federal que assina a decisão é de que todas essas famílias ficariam sem uma fonte de renda em plena pandemia. E essa não é a primeira vez que a Justiça exerce esse papel. Em abril deste ano, uma outra liminar já tinha determinado a reintegração de 100 funcionários que foram demitidos. Desde o começo da pandemia, a Blumob alega que os impactos econômicos causados pela suspensão do transporte coletivo são milionários e que essa é uma das ações para a redução de gastos que a empresa precisa fazer. Nós entramos em contato com a Blumob, mas a empresa disse que não vai se manifestar. Fabiano. A seguir, vamos falar desse frio intenso no estado. Nós vamos ao vivo até a Serra conversar com o Leandro Puchalski. E daqui a pouco, no TBT NSC, uma das conquistas mais festejadas da história de Santa Catarina. A Serra Catarinense vive uma enorme expectativa. Também houve, é claro, um apelo forte das prefeituras para que não fossem para a região turistas que não tivessem feito reserva. Tudo, é claro, para garantir aí a segurança das pessoas. Agora, quem está por lá, claro, quer muito frio e neve. As nuvens sobre São Joaquim são um bom sinal para os que estão aqui embaixo, cheios de pose e de expectativa. Nós viemos para ver a neve. Foi essa previsão que fez muita gente pegar o caminho da Serra Catarinense. É uma expectativa muito grande de nevar, então eu fiquei sabendo das condições climáticas e vim para cá.
Flávio rodou quase 1.000 quilômetros e cheio de improviso. Colchão, roupa, bastante cobertor, né? Comida. A gente nunca sabe, né? Ele veio de Campinas, em São Paulo, para tentar ver a neve. Não é a primeira tentativa. Terceira vez que eu venho para cá, mas não vi ainda a neve. O casal de Tijucas, na Grande Florianópolis, já tinha programado o passeio e alugado uma casa em São Joaquim bem antes de qualquer previsão. A paisagem e tudo fica totalmente diferente e, é claro, ainda mais aqui na Serra de Santa Catarina, onde para cá tudo é muito bonito, né? A neve pode mudar a paisagem, é o que todo turista espera. Mas dependendo da quantidade, também pode trazer problemas, como um acúmulo de gelo nas estradas. Por precaução, a Prefeitura de São Joaquim comprou 50 sacas de sal, 1.250 quilos. Tudo armazenado aqui nesse galpão, pronto para ser usado nessa estratégia antiga, simples e eficiente. A gente vai jogar sal na pista, nas vias de trânsito principais de São Joaquim, ruas principais, rodoviárias, para poder fazer que esse gelo se derreta. Além disso, a gente vai trabalhar em parceria com a Polícia Rodoviária e parte desse sal vai servir para eles. Não é a única preocupação da Prefeitura. Está na cara que o momento exige cuidado redobrado. E o problema não é o frio. Com a pandemia, a cidade que sempre conta com o turista foi obrigada a impor limites. Nós temos um decreto em que são 40%, né, de ocupação que nós podemos ter. Nós precisamos ter o distanciamento, né? Então, nos restaurantes, principalmente nas vinícolas, de 1,5 metro, mais o uso de álcool gel e também o uso de máscaras, né? Os hotéis e pousadas já estão com a lotação máxima permitida. E a secretária de Turismo faz um apelo para os que estão pensando em vir para São Joaquim, mas não fizeram reservas. Se você não tiver reserva, deixe para o próximo ano. Nós vamos estar de braços abertos, esperando todos os turistas. Mas nesse ano, a nossa preocupação, além de recebê-los bem, é vê-los com saúde. É isso aí. Olha, gente, agora à tarde, vias alagaram em Santa Catarina por maré alta, algumas estradas. Em Itajaí, o pico da maré foi perto das 4 horas da tarde, chegou a 1,56 m acima do nível normal. Na região do ferryboat, no centro, o rio Itajaí-Açu transbordou e a água atingiu a pista. Já em Florianópolis, a maré alta afetou a rodovia SC 405, que leva até o sul da ilha, deixando o trânsito parcialmente bloqueado. Mas o assunto que todo mundo quer saber é claro, vai nevar em Santa Catarina? Por isso a gente vai ao vivo conversar com o Leandro Puchalski, direto da Serra Catarinense, está em São Joaquim, o Leandro. Leandro, passando um frio danado por aí, né, amigo? Boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. É frio, temperaturas neste momento aqui em São Joaquim, na faixa de 1 grau. Na região mais do Morro da Igreja já tem temperatura negativa de menos 1 grau. Mas que todo mundo quer saber é sobre a neve, né? E olha, durante as últimas horas nevou bem em cidades gaúchas como em Canela, Gramado e principalmente em São Francisco de Paula. E as nuvens que estão na Serra Gaúcha começam a se aproximar da Serra de Santa Catarina agora ao longo da noite. Portanto, segue a possibilidade ainda de neve aqui em Santa Catarina ao longo da noite de hoje. Durante a madrugada, amanhã de manhã, até algumas áreas do Planalto Norte, regiões um pouco menos prováveis, mas do Alto Vale e da Serra da Grande Florianópolis, também com chance. Mas muito até amanhã de manhã, Fabiano. Depois o ar vai ficando mais seco e não há mais previsão de neve a partir da tarde da sexta e principalmente no fim de semana. Agora, certamente, o frio presente em todo o estado. Dá uma olhada aí nas informações desse gráfico que mostra as temperaturas, Fabiano, para o amanhecer dessa sexta-feira. Observe temperaturas negativas não só aqui na Serra, mas também na parte do meio oeste catarinense, na faixa de 0 para 2 graus em cidades do oeste, do Planalto Norte e também do sul do estado, muito frio em Santa Catarina. Ao longo da sexta-feira o mapa vai mostrar, a gente começa o dia com bastante nebulosidade, já com tempo mais seco no oeste e aberturas de sol vão acontecendo ao longo da sexta-feira à medida que o ar seco chega ao estado e aí a gente vai tendo essas aberturas de sol. Mas perceberam, né? Até mesmo ao longo da tarde da sexta-feira as temperaturas ficam baixas, elas acabam não subindo, ou seja, temos um dia muito gelado para encerrar a semana. Em relação a fim de semana, Fabiano,
a gente tem noites e início de manhãs, tanto de sábado quanto de domingo, com muito frio. Aqui na Serra Catarinense, temperaturas negativas na faixa de até -7, -8 graus no amanhecer do sábado, só para vocês terem ideia. Só que no fim de semana, com o sol aparecendo, pelo menos o turno das tardes já começa a ficar um pouco mais agradável, já na faixa dos 17, 19 graus. E também é importante destacar, tem geada prevista para Santa Catarina no amanhecer tanto de sábado quanto de domingo em muitas das nossas cidades. Ou seja, ainda temos pelo menos umas 2, 3 noites pela frente de muito frio. Depois, gradativamente, na semana que vem, tudo vai mudando. E olha, Fabiano, não se surpreenda se durante as tardes da semana que vem o estado volte a ter até um pouco de aquecimento. Fabiano. Obrigado, viu, Leandro? Olha, gente, as baixas temperaturas aqui no estado, elas também trazem a preocupação com os moradores de rua, né? Várias cidades já se mobilizaram para ajudar as pessoas que vivem nessa situação. A gente vai até ao norte conversar com a Lisandra Oliveira, que está ao vivo e tem as informações para a gente. Boa noite, Lisandra. Boa noite, Fabiana. Aqui em Joinville, a Prefeitura está distribuindo kits para as pessoas em situação de rua. Até agora, 180 já foram entregues, totalizando aí mais de 500 peças, entre cobertores, peças íntimas e também roupas de inverno. A cidade também conta com o Centro Pop, que oferece alimentação, espaço para banho e acomodação, além da Casa de Passagem Vó Joaquina, que recebe por dia até 40 pessoas, oferecendo uma acomodação durante o período da noite. Além disso, as cidades do Planalto Norte, onde há possibilidade de neve entre a noite de hoje e amanhã de manhã, as prefeituras já informaram que também estão oferecendo serviços para as pessoas em situação de rua, como alimentação e abrigos. Já no oeste do estado, no município de Chapecó, as equipes de resgate social estarão de plantão aí 24 horas para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essas pessoas serão levadas para a Casa de Passagem ou para o espaço indígena. Inclusive, esses dois locais já foram equipados com cama, espaço para banho e também refeições. Já no sul do estado, no município de Criciúma, as pessoas em situação de rua devem permanecer na Casa de Passagem. Esse local funciona 24 horas e conta com refeições, espaços para higiene pessoal e quartos que acomodam até 50 pessoas para dormir. Também em Criciúma tem um Centro Pop para atender essas pessoas, que distribui cobertores, máscaras, refeições e kits de higiene. Além disso, no Vale, nos municípios de Blumenau, Gaspar e Balneário Camboriú, as prefeituras também prepararam abrigos para receber as pessoas nesse período agora, Fabiana, esse comecinho de frio intenso. Volto com você. Obrigado, viu, Lisandra? Bom, em Florianópolis, quem mora nas ruas vai contar com o apoio de uma rede de voluntários que ajuda a amenizar o sofrimento em noites geladas, como a de hoje. O termômetro marca 12 graus. Ainda era 5 da tarde. Talvez nesse horário você já estivesse indo para casa, mas tem gente que não tem para onde ir. Aqui no centro de Florianópolis deve ter mais ou menos 500 pessoas. A rede Com a Rua trabalha na cidade para diminuir o sofrimento de quem vive sem um lar. E para noites como hoje, em que o frio chega a doer, a equipe vai além. A gente se organizou para fazer um sopão na madrugada e vamos sair diversos integrantes de diversos grupos da Rede Com a Rua para entregar essa sopa nas ruas aqui do centro de Florianópolis. E vamos fazer a entrega também de cobertores e identificar mesmo, né, nos locais onde as pessoas estão, aquelas que estão passando frio e tentar amenizar um pouquinho esse sofrimento. Ainda bem, porque não é todo mundo que consegue um cantinho na passarela da cidadania oferecida pela prefeitura. O espaço até foi ampliado com a pandemia, mas está cheio. Certamente, com o frio, com a chegada do frio, está aumentando o número de pessoas em situação de rua que vêm para esse espaço procurar um acolhimento e um abrigo, né? Principalmente nas pernoites, que o pessoal vem dormir. Atualmente, nós estamos recebendo em torno de 300 pessoas por dia, que recebem 3 alimentações também diárias, café da manhã, almoço e a janta. O Otávio já está com a cama preparada. Com esse frio, então, está sendo maravilhoso. Imagina se eu estivesse aí fora com esse vento frio aí. Imagina, vindo do Rio de Janeiro para cá, esse lugar frio aqui, eu ia morrer. Não deixa de ser um espaço minimamente acolhedor para essas pessoas que estão em situação de rua. Olha, esse frio também pode trazer prejuízos para a agricultura. Pensando em minimizar os efeitos da queda de temperatura, a Epagre está recomendando alguns cuidados. A Letícia Ferrari tem os detalhes.
Fabian, segundo a EPAGRE, o maior risco para a agricultura do estado é a geada, porque na neve os efeitos são menos nocivos. Então, por exemplo, para os produtores de pêssego, ameixa, nectarina, a orientação é que, caso aconteça a geada, eles façam uso da irrigação antes do sol nascer para fazer o controle do congelamento das plantas. Em relação ao maracujá, quem ainda não plantou deve esperar essa onda de frio passar. Quem plantou precisa fazer algum tipo de proteção. Já a maior preocupação com a pecuária é a queima de pastagens. Nós já viemos uma situação de estiagem, cujo crescimento já não foi muito adequado às pastagens. Sempre é importante ter reservas armazenadas na forma de silagem e feno. Em relação aos animais recém-nascidos, muito importante deixá-los em ambiente seco e sem a presença de vento. Caso a neve caia e se acumule nos telhados das casas ou galpões, a orientação é o uso do sal agrícola, que vai ajudar a derreter. Todas as dicas estão no site da EPAGRE. Se você, produtor, ficar com alguma dúvida, basta procurar o escritório da sua cidade. Fabian. E a Defesa Civil Regional de Criciúma, que abrange toda a região carbonífera, pede que a população não suba a Serra do Rio do Rastro até domingo. Quem tem as informações ao vivo é o Pedro Garcia. Pedro, qual o motivo, hein? Boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. É questão de prevenção mesmo, de segurança. Hoje a Serra do Rio do Rastro está em obras e os motoristas que passam por lá já enfrentam certos transtornos. Além disso, como existe a possibilidade da formação de gelo e de acúmulo de neve na pista, tem também mais facilidade para acontecer acidentes. Outro motivo é que os pontos turísticos da Serra estão todos fechados por causa do coronavírus e os hotéis e pousadas estão todos lotados por lá. Bom, a gente lembra que o tráfego na Serra do Rio do Rastro, em Lauro Miller, está bloqueado de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. No sábado, o bloqueio é até o meio-dia e aos domingos, o tráfego é liberado o dia todo até as 8 horas da noite. Então, com todos esses motivos que a gente falou, a recomendação mesmo é seguir o que falou a Defesa Civil. E se você não tiver outra alternativa, tiver mesmo que subir a Serra do Rio do Rastro, aí a orientação é ter muito cuidado e atenção redobrada, principalmente nesse trecho. Fabiana. Obrigado, viu, Pedro? A gente está falando aí ao longo do jornal desse frio, essa friarca aqui em Santa Catarina. A gente está torcendo muito pela neve na Serra Catarinense. Então já fica ligado, pessoal, que ao longo da noite a gente vai ter redações NSC ao vivo para você. Quem sabe a gente mostra a neve ao vivo em Santa Catarina ao longo da noite de hoje, tá bom? A seguir, um problema tecnológico no porto de Itajaí praticamente travou a cidade. E no TBT NSC, um dia histórico e muito festejado no estado. A primeira conquista de Guga em Roland Garros. Final de semana especial de vinhos no Bistec. Todos os rótulos com 40% de desconto na segunda garrafa do mesmo produto e em até 10 vezes no cartão. Vinho espanhol Finca Pontal 750 ml na segunda unidade. Um problema tecnológico provocou um caos no trânsito de Itajaí hoje. A gente vai ao vivo para lá conversar com a Patrícia Silveira, porque ela vai explicar para a gente, né, Patrícia, o que aconteceu, hein? Boa noite. Oi, Fabiana, boa noite para você e boa noite para todos. É que o sistema que faz o registro de entrada e saída no Porto de Itajaí parou de funcionar durante a madrugada e voltou só no início da tarde. Por causa disso, a entrada e a saída dos caminhões tiveram que ser feitas manualmente pelos funcionários do Porto, o que provocou muitas filas em várias regiões da cidade. A gente vai mostrar as imagens feitas durante a manhã. Os caminhões se acumularam nas ruas da cidade e por isso prejudicou bastante o fluxo dos carros também. Cerca de 800 caminhões entram por dia no Porto de Itajaí. Então dá para imaginar, né, o transtorno que é fazer esse registro manualmente ali com caneta e papel. Segundo a assessoria da APM Terminals, arrendatária do Porto, foi a primeira vez que o sistema parou dessa forma. Foi uma falha técnica sem motivos aparentes. No início da tarde foi restabelecido e o trânsito foi normalizando aos poucos. Todo esse impacto no trânsito é porque os caminhões aqui usam as mesmas ruas do que os outros veículos. Desde 2011 está em construção na cidade uma via portuária que liga a BR-101 ao Porto de Itajaí.
Essa era uma obra do governo federal. Nesse período parou várias vezes por falta de recursos e nesse ano a prefeitura conseguiu assumir a obra. Agora a previsão é que a primeira etapa seja concluída até dezembro. Fabiana. Obrigado, Patrícia. E a gente segue falando de trânsito, porque um caminhão bateu numa passarela de pedestres na BR-480 em Chapecó. O caminhão estava com uma carga medindo pouco mais de 5,5 metros de altura, muito acima do limite, que é de 4,40 metros. Os policiais tiveram que escoltar o veículo em marcha ré por cerca de 1 quilômetro e descarregá-lo às margens da rodovia. Felizmente, ninguém se feriu. O Instituto Federal de Santa Catarina de Itajaí entregou 50 máscaras feitas com plástico do tipo PET para o Corpo de Bombeiros da cidade. As máscaras foram feitas por uma máquina de corte a laser comprada pelo Instituto para ajudar nesse momento de pandemia. A produção continua, mas o IFSC precisa de mais insumos. Quem puder ajudar pode ligar para o telefone 47 99744 8322. Até amanhã, o UDESC está aceitando inscrições para o vestibular de inverno. São 1.040 vagas em 37 cursos de graduação. As inscrições são de graça. Como não terá provas presenciais, a universidade vai avaliar os candidatos pela nota geral do Enem, pela média final em vestibulares anteriores e também pela média final de conclusão do ensino médio. Os detalhes você confere no G1 Santa Catarina. Quinta-feira é dia de relembrar fatos marcantes e felizes da nossa história. O TBT NSC de hoje foi escolhido pelo mestre dos mestres, Roberto Alves. O meu TBT é do manezinho mais ilustre de todos os tempos, Guga Kirten. Para quem acompanhou o crescimento dele, a sua história, e eu tive esse privilégio, fantástico. França, Paris, Roland Garros, nada mais sensacional. Guga Kirten, o meu TBT é dele. Roland Garros estava lotado para ver essa final entre um garoto atrevido e um bicampeão que se sentia com direito adquirido ao trono. O espanhol Bruguera era o favorito e ia mostrar a Gustavo que nessa altitude não há lugar para aventureiros. Primeira bola, Bruguera saca. Gustavo, sem a menor cerimônia, faz o ponto. Gustavo dirigia os debates e botava o espanhol para correr. O primeiro set durou meia hora, 6-3 para Gustavo. Fogo de palha, pensavam alguns, e no segundo set realmente o jogo foi bem mais duro. Bruguera, dando tudo contra a insolência do rapaz, jogava bem, mas Gustavo jogava melhor. O público via um tênis de alto nível. Bruguera queria salvar os pontos e as aparências. Gustavo, surfista na crista da onda, na crista da rede, levava vantagem. 6-4 no segundo set, 2-0. Estava bom demais para ser verdade e ficou ainda melhor. No terceiro set, Gustavo estava em estado de graça. Impossível, dava largadas grudadas na rede, que deixavam Bruguera plantado no fundo da quadra. E jogando um tênis que fez com que ele fosse o jogador a somar mais pontos no ranking mundial apenas em um torneio, Gustavo está hoje entre os 20 melhores do mundo. No caso de Roland Garros, o melhor. 6-2, um 3-0 desses incontestáveis, que os campeões dos últimos 4 Roland Garros estavam todos por terra. Há um ano da Copa do Mundo, ele nos acostuma a grandes vitórias em solo francês. Gustavo recebe a taça da mão de 2 ex-grandes campeões, do sueco Bjorn Borg e do argentino Guillermo Vilas. A mostra, para um público, começou torcendo pelo mais fraco, até se maravilhar ao ver que ele era o mais forte. Gustavo sai para dar dúzias de entrevistas quando ouve um barulho. A mocidade independente de Roland Garros entra batucando e o grito de guerra sai. Gustavo aparece, alegre, com o técnico. Ele não pode cair na roda. Os organizadores o chamam, Gustavo não se aguenta e dá uma sambada. Dá autógrafos para todo mundo, sorri, se diverte. O tenista, sambista, surfista faz a festa e brinda com mais champanhe num porre de felicidade geral. Então, já que me deram essa champanhe, eu vou aproveitar para comemorar. Quem sabe eles põem a musiquinha do Senna. Eu sou ruim de abrir champanhe.
O TBT NSC volta na próxima quinta-feira e não esquece, quando postar o seu TBT, coloca a nossa hashtag e quem sabe você também encerra o NSC Notícias para toda Santa Catarina. Uma boa noite, bem gelada e amanhã a gente volta. NSC Notícias. Oferecimento. Empréstimo Pessoal Queires. Com 2 parcelas pagas pelo Queires. Faça já o seu. E Empresas Radar. Pequenos gestos, grandes mudanças.